Talvez o maior erro da população LGBT tenha sido acreditar que nossos direitos conquistados são permanentes. E se eu te dissesse que essa é exatamente a armadilha que você está construindo agora? A vida é uma desgraça. E aí, gente, tudo bom? Que felicidade hoje! Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ana e hoje eu quero conversar com você sobre a palavra que muita gente odeia ouvir. Política. Porque toda vez que uma pessoa LGBT ou uma drag fala sobre política, alguém parece dizendo: ah, mas por que vamos misturar política com a comunidade LGBT? E aí, gente, eu vou dar uma resposta que é muito simples. Porque a nossa comunidade nunca teve o privilégio de ficar fora da política. Foi a política que decidiu se podíamos existir, se podíamos ser considerados doentes ou não, se podíamos construir família, se podíamos ter acesso à saúde com dignidade, proteção de lei ou se seríamos abandonados por ela. Sim, foi a política que decidiu praticamente tudo aquilo que hoje senta à nossa mesa e a gente considera algo aparentemente super normal. E talvez seja exatamente esse o problema. Nós estamos vivendo dentro de uma bolha onde consumimos criadores LGBTs, artistas LGBTs, frequentamos espaços seguros e nos chegamos de pessoas que, de uma forma ou de outra, pensam parecido conosco. E dentro dessa bolha parece que tá tudo bem, parece que a gente venceu, parece que a batalha acabou. Mas será que a gente realmente tá olhando para fora? Porque não precisa fazer uma pesquisa acadêmica, nem precisa passar horas atrás estudando políticas públicas não, tá? Abre o Instagram, abre o G1 ou qualquer outra página de notícia internacional. Mas orgulho, cite um gay. Ai, meu Deus, um gay. Um gay que eu gosto. Se você acompanhar um pouquinho o que está acontecendo no mundo, em poucos minutos você vai perceber que a conversa que estamos tendo aqui não é nem um pouquinho exagero, é mais para a realidade. O mundo real acontece diante de nossos olhos, enquanto muita gente escolhe acreditar que nada está mudando. Nesse exato momento, no Afeganistão, mulheres continuam sendo impedidas de ter acesso a direitos básicos, que muitas de nós consideramos elementares para a população. O que seria isso? Educação, trabalho, participação política, autonomia sobre a própria vida, liberdade de circulação. Tudo isso passou a ser controlado pelo Estado. E se a situação das mulheres já é assustadora, para a população LGBT ela torna-se ainda mais brutal. Pessoas gays, lésbicas, bissexuais e trans vivem escondidas sob ameaça constante de perseguição, violência e até mesmo de execução, gente. Pessoas são perseguidas simplesmente por não corresponderem ao padrão de comportamento e identidade imposto pelo regime. Vire padrão, vá pra academia, não aceite sua feiura. E sim, vai ter alguém comentando aqui, mas isso está acontecendo lá. A questão é que toda essa perda de direitos começa exatamente assim. Primeiro retiram um espaço, depois proteção, aos pouquinhos a sua voz, e no fim começam a apagar uma geração inteira. Nenhum retrocesso nasce grande, ele surge aos poucos embalado por discursos de tradições, costumes, moralidade, proteção da família, defesa dos bons costumes, preservação de valores e outras narrativas que parecem inofensivas até que comecem a afetar pessoas reais. E quando a sociedade percebe o tamanho da mudança, muitas vezes já está ocupada tentando recuperar aquilo que acreditava ser impossível de perder. Por isso me preocupa quando eu vejo parte da nossa própria comunidade acreditando que política é um assunto distante, porque não é, nunca foi e talvez nunca deixe de ser. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos, 1, 2 anos. Debates sobre diversidade passaram a ser atacados de forma aberta, programas de inclusão perderam apoio, órgãos públicos reduziram iniciativas voltadas para a diversidade, pessoas de LGBT, especialmente pessoas trans, passaram a ser alvo constante de disputas políticas. Empresas que antes faziam campanhas voltadas para a inclusão começaram a reduzir investimentos, a retirar posicionamentos públicos e evitar qualquer associação que pudesse gerar desgaste político e econômico. E isso reflete exatamente o que estamos vendo acontecer agora em diversos eventos da comunidade. Paradas, marchas, projetos culturais, eventos comunitários, iniciativas sociais, todos eles dependem de apoio institucional, apoio financeiro e patrocinadores. E quando a política começa a sinalizar que determinadas pautas não são interessantes, muitas empresas elas recuam, elas vão silenciar e elas vão desaparecer. Não porque a população deixou de existir, né? A população LGBT. Mas porque apoiar a nossa existência passou a ser visto por algumas pessoas como um risco. Ela é feita por nós, né? Então, se as marcas não estão lá, que nós estejamos lá, né? E, de novo, eu tenho certeza que alguém vai colocar aqui embaixo nos comentários. Essa é uma realidade distante. Gente, observe o Brasil. O que está acontecendo aqui agora? Pessoas LGBTs que ocupavam espaços públicos frequentemente se tornaram alvos de ataques que vão muito além de discordância política. Muitas vezes a discussão deixa de ser sobre propostas, trabalhos ou ideias, passa a ser sobre a pessoa, sobre a identidade e sobre seu corpo e a sua existência. E isso devia preocupar qualquer cidadão. Porque quando o debate deixa de ser sobre ideias, passa a ser sobre a humanidade de alguém, não estamos mais discutindo política. Estamos discutindo quem merece ou não ocupar determinados espaços.
E essa é uma discussão que a história já se mostrou ser extremamente perigosa. É exatamente nesse momento que nós precisamos prestar atenção. Porque os discursos que antes eram considerados absurdos estão voltando. Estão aqui, ó, na nossa porta. Os preconceitos que antes eram condenados estão sendo relativizados. Ideias que pareciam derrotadas estão ocupando espaços públicos com uma naturalidade assustadora. O que eu digo é algo muito simples. Nenhum grupo social perde espaço de uma única vez. Os espaços desaparecem aos pouquinhos. O mais perigoso é que isso costuma acontecer enquanto pessoas acreditam que nada está acontecendo. Enquanto isso, nós seguimos vivendo dentro da nossa própria bolha, curtindo de novo nossos vídeos, nossas músicas, nossas séries e nossos locais seguros. E seguimos esquecendo de olhar para o mundo que está ali do lado de fora. O mundo onde ainda existem pessoas que gostariam que nós voltássemos para o armário. Eu e você. O mundo onde ainda existem pessoas que acreditam que a nossa existência é um problema. Ainda existem pessoas criando e construindo carreiras políticas em cima de medo, de preconceito e de desinformação. E é exatamente por isso que a parada, a marcha são tão importantes. Porque não são apenas festas. Esses eventos existem porque houve um tempo em que nós não podíamos ocupar ruas, existir publicamente ou viver nossa identidade sem medo. Há pouco tempo atrás era motivo de prisão, de violência e expulsão familiar e social. E muita gente parece ter esquecido disso. Quando alguém diz que a parada é só uma festa, eu lembro de uma live que eu fiz com a Brigitte faz pouco tempo. E ela me contou que apanhou na rua simplesmente por estar montada trabalhando. Numa época em que não existiam marchas ocupando avenidas, numa época em que não existia milhões de pessoas na rua dizendo que nós existíamos. Numa época em que a população LGBT precisava lutar não apenas por respeito, mas por sobrevivência. Então, quando ocupamos uma avenida hoje, quando vemos um trio, ou vemos milhares de pessoas reunidas em uma marcha ou uma parada, isso não é por acaso. Isso acontece porque houve um tempo em que pessoas como nós enfrentávamos violência de uma maneira absurda. E justamente por isso que essa memória é importante. Porque aquilo que hoje parece uma celebração vem construído de décadas de resistência. Da próxima vez que alguém disser que a parada ou a marcha é só uma festa, lembra disso. A festa é importante, a celebração também, a alegria de estar ali é importantíssima. Mas a memória de quem esteve ali antes de nós é mais importante ainda. Porque a rua pode até celebrar, mas ela também precisa lembrar de quem veio antes de nós. E sim, lembrar continua sendo o ato político mais profundo. Agradeço muito se você ficou até aqui. Eu sou a drag doutora Ana. E se você concorda ou discorda desse vídeo, deixa sua opinião aqui embaixo. E é conversando, debatendo e ouvindo diferentes perspectivas que a gente continua construindo uma comunidade segura e consistente. Agradeço se você ficou até aqui. Um beijo e até mais.